Vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 8 ao 12. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem como o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho vem de encontro, no sentido do Espírito Santo, Eu bem entendi, a cada dia a gente vai entendendo algum versículo que te chama mais atenção, Hoje me chamou bastante atenção o sentido de blasfemar, da blasfema, no versículo 10, Vou repeti-lo aqui novamente, E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Como a cada dia que a gente aprende, um versículo bíblico, como eu disse, a gente vai passando pelos evangelhos, a gente vai passando muitas vezes, pelas mesmas leituras, do Santo Evangelho, dos Salmos, das leituras, enfim, dos evangelistas, E aí hoje comigo eu pensava hoje de manhã, na Santa Missa, que eu peguei pela Canção Nova hoje, o padre explicando, Eu fui entender porque o sentido da blasfêmia, eu pensava assim comigo, que era, por exemplo, se eu xingar o Espírito Santo ou alguma coisa assim, É nesse sentido que eu entendia como se fosse uma blasfema. Também não tem nem como a gente xingar o Espírito Santo, mas para mim era uma coisa que se falasse alguma coisa assim, e não, porque a palavra, tem um sentido pedagógico dela, A pedagogia de Deus, o ensinamento de Deus é totalmente ao contrário daquilo que quando nós lemos e nós interpretamos de uma forma, e não é totalmente ao contrário, eu entendi que é um pecado, é um pecado grave, é um pecado, sem perdão, sem questionamento, das pessoas que não aceitam, o Espírito Santo, que não aceitam Jesus, Isso é uma blasfêmia, Então eu não entendia por esse lado, Então há aí então uma blasfêmia, uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
e não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que vos deveis dizer. Às vezes a gente está numa situação, né? Nós, aos que procuram, né, ter uma intimidade com Deus, né, e sentir, né, essa sensibilidade do Espírito Santo, né, a dizer, né, a dizer naquele momento, naquela situação, eu não consigo ter uma resposta para certa situação, nossa, eu queria uma luz do Espírito Santo, eu queria sentir o Espírito Santo me dizer, me conduzir nesse momento, o que eu devo fazer, que atitude eu devo ter, como eu devo agir, né? Se eu estiver encarcerado, se eu estiver preso, se eu estiver passando, sei lá, qual que for a situação, né, que a gente estiver passando, você estiver passando, né? A gente sentir, né? A gente ouvir o que o Espírito Santo vai nos falar, né? Vai nos falar e depende da situação não nos preocupar também nesse sentido do que dizer, né? Do que dizer, porque é a ação do Espírito, né? É a ação de Deus na situação que você se encontra, né? Que às vezes nós nos encontramos, às vezes uma aflição, às vezes uma angústia, às vezes uma situação aí que você precisa de uma resposta de Deus naquele momento, às vezes um livramento, né, alguma coisa nesse sentido. Então, vai nos dizer aqui, né, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer, né? O que deveis dizer. Então é maravilhoso quando somos conduzidos, né? Quando somos conduzidos pela palavra de Deus, como somos conduzidos pelo Espírito Santo, né? É uma graça imensa ter essa liberdade, ter essa alegria de ter Cristo conosco, né? Ter a presença da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E claro, também ao nosso redor, né, os anjos, São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, né, Nossa Senhora, nosso anjo de guarda, né, tudo isso nos favorece a nos conduzir, a direcionar a nossa vida, né, nossa vida conjugal, nossa vida matrimonial, aos que têm o seu chamado ao sacerdócio, né, as irmãs consagradas, todos que tenham, nós que tenhamos essa aproximação, essa amizade, essa unidade, essa intimidade com Deus, né? Com Deus. Assim nos favorece cada vez mais, né? E deixar diante disso, né? Que o Filho do Homem, né? Que a palavra de Deus, né? Sejam semeada no nosso coração também, né? E viver, né? E viver de forma, né? De forma prodigiosa, de forma que a gente muitas vezes não sabe, né? Não sabe. Mas se a gente deixar a graça de Deus, a ação do Espírito Santo agir em nós, vai nos dar serenidade, tranquilidade, foco, disciplina, né? Para que possamos atravessar, né? Os momentos de aflições, de angústias e claramente teremos, né? A direção que tomar, né? Do que fazer diante de todas os problemas e as situações.
tá bom?